Estamos com mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas. Hoje a dificuldade que vamos abordar é sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelos cristãos. Mas antes de fazermos nossas considerações, quero incentivá-lo a inscrever-se em nosso canal, pr. Alex Essa tem sido uma porta que o Senhor abriu para levarmos a palavra de Deus, quer para a edificação da igreja, quer para a salvação daqueles a quem o Senhor chamar. Aproveite! Deixe seu like e comentários. Vamos para a nossa pergunta de hoje. Essa é uma das dificuldades mais polêmicas em nossos dias, pois muitos cristãos defendem o consumo da bebida alcoólica. Infelizmente, alguns estão presos ao vício do alcoolismo. Há aqueles que dizem que a Bíblia autoriza o uso moderado do consumo de vinho, dando abertura para beber qualquer outra bebida alcoólica, seja fermentada, como é o caso da cerveja, ou destilada, como é a cachaça e o uísque. Pode ou não pode o cristão beber bebida alcoólica? De acordo com Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26, Deus permitiu a compra de vinho ou bebida forte para celebrar uma festa perante o Senhor. Diz assim a passagem: com esse dinheiro, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. Enquanto isso, Provérbios, capítulo 23, versículos 31 e 32 diz: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. O nosso problema é, como é que Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26, permite o uso de bebida forte e Provérbios, capítulo 23, versículos 31 e 32, condena o seu consumo? Nossa resposta contemplará duas situações: o consumo de vinho e de bebidas fortes. Em Levítico, capítulo 10, versículos 8 e 9, o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Ou seja, é proibido ao sacerdote beber vinho ou bebida forte quando ele está prestes a ministrar na tenda da congregação. Provérbios capítulo 31, versículos 4 e 5, alerta que não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos, proibindo também o uso de vinho ou de bebida forte aos reis e governantes, para que não pervertam a justiça. Além disso, muitas passagens alertam quanto ao efeito desencaminhador da bebida forte, como lemos em Provérbios capítulo 20, versículo 1, onde é declarado que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, condenando assim o seu uso de maneira geral. Se foi proibido aos sacerdotes, se era inconveniente aos reis, e o povo de Deus não poderia se deixar dominar pela bebida, quanto mais nós, que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que dizer da passagem de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26? Nós não entendemos que Moisés esteja dando autorização, permissão para o povo de Deus beber bebida forte ou outra bebida alcoólica em excesso. Na minha compreensão, a passagem de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26, não deve ser usada como desculpa para tomar bebida forte por diversas razões. Primeira razão: a ordem para comprar não quer dizer para beber. Havia outros usos legítimos para o vinho. Servia para cozinhar, para curar, conforme lemos na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 34. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. O objetivo era de ajudar na limpeza dos ferimentos. Segunda razão: no versículo 34, após a ordem
comprem vinho ou bebida forte, a frase seguinte fala com clareza apenas de comam e não de bebam. Terceira razão, mesmo que beber estivesse implícito no termo comam, os judeus sempre diluíam a bebida na proporção de 3 partes de água para 1 de vinho, tomando-a assim de forma branda e sem excessos, junto com o alimento, o que os preservaria dos excessos. Quarta razão, sempre é errado fazer o uso de uma passagem não muito clara, como essa de Deuteronômio, para contradizer todas as outras que são bastante claras contra a bebida forte. A Bíblia opõe-se tanto à bebida forte como à embriaguez. Paulo exorta em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. As Escrituras lamentam a situação daqueles que bebem tanto bebida forte como a daqueles que bebem em excesso. O profeta Isaías, capítulo 5, versículo 11, diz: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Os líderes cristãos são incitados a ser temperantes, conforme exorta Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 8. Se alguém deseja ser bispo, não deve ser apegado ao vinho. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho. Todos são advertidos de que muito álcool é algo que Deus abomina. Em parte alguma, a Bíblia ordena o consumo de bebida forte. A única referência a tomar bebida forte é como um meio de suavizar a dor em circunstâncias extremas, conforme Provérbios capítulo 31, versículo 26. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Apesar de suas múltiplas advertências acerca dos perigos do vinho, a bebida não está proibida na Bíblia em termos absolutos e, de fato, é recomendada e aceita em algumas ocasiões, como, por exemplo, as ofertas de vinho que acompanhavam muitos dos sacrifícios do Antigo Testamento, como lemos em Êxodo e Números. O salmista falou sobre o vinho que alegra o coração do homem, no Salmo 104, verso 15. Ao falar do exuberante convite da salvação que Deus faz a todos em sua graça, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, declarou: a todos os sedentos, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. No entanto, mesmo reconhecendo essa verdade, o pastor americano John MacArthur faz as seguintes ponderações. Primeiro, o vinho de hoje não é igual ao dos tempos bíblicos. Segundo, é difícil crer que o vinho transformado por Jesus de forma miraculosa no banquete das bodas de Caná, ou o que serviu na Santa Ceia instituída por ele e em outras ocasiões, fosse fermentado. Terceiro, sendo que beber vinho é algo que não se pode proibir de maneira específica e total nas Escrituras, e como não é uma necessidade para os crentes na maior parte do mundo, o seu consumo é uma questão pessoal. A pergunta que deve ser feita é: por acaso, beber vinho é a melhor opção? Quarto lugar, uma área que os crentes devem considerar é o assunto da dependência, do vício. Muitas coisas se convertem em hábitos e muitos dos hábitos que adquirimos são benéficos. Por outro lado, há muitos outros hábitos que são danosos e difíceis de abandonar, como é o caso do vício da bebida. Uma quinta consideração deveria ser a potencialidade destrutiva do álcool, que causa incapacidade mental, física e social. Aproveito também para fazer uma citação de outro teólogo americano, John Piper. Ele disse: de acordo com as Escrituras, embora o vinho fosse permitido e fosse uma bênção, havia perigos associados. Não existe um mandamento para que eu beba. Aliás, a bebida da comunhão da ceia do Senhor nunca é chamada de vinho no Novo Testamento. Costuma ser chamado de cálice e é chamado de fruto da vide. Considerando que a Bíblia é especialmente cautelosa com relação à bebida,
Considerando que eu não tenho qualquer desejo de beber e que Deus deu muitas outras bebidas que não têm os mesmos tipos de efeitos colaterais viciantes e destrutivos, eu não me sinto motivado a fazer algo que eu não tenho desejo de fazer. Eu, por outro lado, não condeno aqueles que tomam outras decisões. Não é minha intenção começar uma cruzada para que outros se juntem a mim. Eu só estou explicando por que eu me posiciono assim. Piper finaliza seu posicionamento lembrando a advertência de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O apóstolo declara ainda em Romanos capítulo 14, versículo 21, que é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Deus quer que a nossa vida seja influenciada pelo Espírito, não pelos espíritos da bebida, da devassidão, da luxúria. Creio que a posição de qualquer cristão, não só em relação ao vinho, mas a qualquer fonte de alegria e prazer nesta vida, deve ser sempre a da noiva em Cantares, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Melhor é o teu amor do que o vinho. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. O nosso amado é o Senhor. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta sobre este ou outro assunto, poderá usar os comentários logo abaixo desse vídeo e responderei com brevidade. Que o Senhor conceda de sua graça e sabedoria para que te apliques a estudar a sua palavra e também implementá-la em tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.